Boa noite, igreja. Graça e a paz. Deus possa abençoar a tua vida abundantemente. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Quantos vieram para adorar Jesus aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Você veio mesmo para adorar Jesus nessa noite? Se você veio para adorar Jesus, dê lugar para Ele, porque Ele está presente na casa. Tá? Ele está presente neste lugar e eu creio que Ele vai te pegar aí onde você está. Quem quer ser abraçado por Jesus aqui? Então primeiro abraça esse irmão que está do teu lado, cumprimenta ele se você ainda não cumprimentou, diga seja bem-vindo neste lugar e eu creio que Deus vai falar com você. Pode se assentar. Quero tributar primeiramente a gratidão a Deus por essa oportunidade de poder ministrar mais uma vez sobre este altar. Depois queria também tributar a minha gratidão ao pastor Josué, que não está aqui, mas está em viagem, mas a pastora Graciela está aqui representando ele. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos pastores também uma vez mais. Sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, se você a trouxe. Abra ela no livro de João, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Livro de João, capítulo de número 5, verso de número 2. Tem uma palavra da parte de Deus aqui, ao seu coração. Algo que Deus falou comigo há uma semana atrás. E eu falei, aonde que o Senhor me levar e direcionar essa palavra será ministrada. E aprove Deus a oportunidade no dia de hoje. Pegue aí, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe fez uma pergunta e disse: queres ficar curado? Queres ficar são? E o enfermo então respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, porém, respondeu e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus respondeu: levanta-te, toma a tua cama e anda. Curve a tua cabeça neste momento. Pai, fala conosco, Senhor meu Deus querido, através da tua santa palavra. Senhor meu Deus querido, permita-me nessa noite que eu possa ministrar ao coração dessas pessoas da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu. E que aqui, Senhor meu Deus querido, não seja somente mais uma palavra, mas seja o Senhor falando através de mim. Que nenhuma palavra sequer possa sair do meu próprio coração, mas tudo aquilo que for dito sobre este altar, que possa vir diretamente do teu trono de glória, porque eu sei que palavras que saem do meu próprio entendimento, ou da minha própria vontade, do meu próprio coração, caem aqui mesmo, mas aquilo que provém diretamente de ti, essas palavras permanecem para sempre, pois as tuas palavras têm poder para curar, transformar, libertar. E assim eu te peço, faça nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor Jesus.
que eu quero dizer para você nessa mensagem não é sobre o coxo, não é sobre os outros personagens, mas é sobre Jesus. E falar sobre Jesus é algo que nós falamos com muito temor e tremor. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele não é ninguém que você possa ou precise ter medo. Jesus é alguém que você precisa se encontrar nele, para que as coisas possam fluir em você. João, quando começa escrevendo o capítulo 5, a Bíblia vai dizer que existia uma festa. E essa festa, os historiadores não sabem dizer ao certo se era a Páscoa ou se era a festa de Pentecoste. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus estava neste lugar, porque essa festa era uma festa onde reunia os judeus. E a Bíblia vai dizer que Jesus então, logo após estar neste ambiente, Jesus ia subindo a Jerusalém. Jesus, quando ia subindo a Jerusalém, Jesus iria entrar por uma porta chamada Porta das Ovelhas. E ao entrar à Porta das Ovelhas, Jesus iria ir de frente a este tanque chamado Betesda. E quando Jesus chegasse diante desse tanque chamado Betesda, Jesus iria se deparar com um tanque onde tinha 5 alpendres, e ali vivia muitos doentes. A Bíblia vai dizer que neste lugar era um lugar aonde habitava muita gente doente, muita gente enferma, muitos coxos, paralíticos. Acredito que ali habitavam também alguns surdos, alguns mudos. E eu quero dizer para você que se tem algo que Jesus é especialista em fazer, é milagre. E Jesus não estava entrando em um lugar diferente, em um ambiente diferente daquele a qual ele já havia andado, da qual ele já havia chegado. Porque a Bíblia vai dizer que quando antes de Jesus chegar ali, Jesus ele já tinha feito algumas curas, realizado alguns milagres. Jesus ele já tinha feito o sobrenatural, manifestado o reino de Deus na terra. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega naquele lugar, este homem, ele estava há 38 anos enfermo. Quanto tempo? Quanto tempo? 38 anos ele estava enfermo. Esses 38 anos não vai se remeter ao tempo que ele estava esperando a cura no tanque, e nem a idade dele, mas o tempo da sua enfermidade. Agora pare e pensa comigo, se esse homem estava enfermo há 38 anos, esse homem com certeza já havia recorrido a vários recursos da terra. Esse homem já tinha recorrido a médicos da época, a medicamentos, a tratamentos, a alguma coisa. Mas o que me faz pensar também que se fazia 38 anos que esse homem estava enfermo, e a Bíblia não vai dizer que ele nasceu com essa enfermidade, porque ele era um paralítico. Eu começo a entender então que esse homem, antes de ter essa enfermidade, ele era alguém comum. Não que alguém que tenha uma enfermidade seja anormal, mas ele era alguém que podia exercer as atividades normais do dia a dia. Antes de ser paralítico, ele era alguém que podia se locomover como eu e como você. Antes de ser paralítico, ele podia se deslocar por conta própria. Antes de ser paralítico, ele poderia realizar os seus sonhos. E talvez este homem era alguém que estava cheio de sonhos, objetivos. Mas uma circunstância na vida deixou ele paralítico. E esse homem estava querendo agora que aquela situação mudasse. Isso me faz lembrar de alguém que está descrito no livro de 2 Samuel, chamado Mefibosete.
Mefibosete era uma criança, neto de Saul, que tinha nascido perfeitamente, que poderia andar, escrever a sua história. Mas uma trajetória, uma circunstância fez com que Mefibosete ficasse aleijado dos pés. E quando eu falo de alguém que está aleijado, alguém que não pode andar, como é o caso desse paralítico, eu estou falando de alguém que está parado. Mas por que parou? Porque uma circunstância na vida fez com que ele parasse. Uma circunstância veio e fez com que ele parasse de caminhar, parasse de andar. Mas a Bíblia vai dizer que Mefibosete estava ali vivendo o seu momento de aflição, de dor. E quando Davi foi usar de benevolência, Davi disse assim: tem alguém ainda da casa de Saul que restou, para que eu haja de misericórdia com ele. Aí foram lembrar de Mefibosete e lembraram assim: tem ainda o filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Lembraram de Mefibosete pelo seu problema, não lembraram de Mefibosete pelo seu nome. E a Bíblia vai dizer então que Davi fala: manda chamar Mefibosete. E quando mandaram chamar, levaram Mefibosete ao palácio. Davi agiu de misericórdia e entregou para ele tudo aquilo que era do seu pai. E disse: a partir de hoje você sai daquele lugar de miséria onde você estava, daquele lugar de esquecimento chamado Lodebar. A partir de hoje, até hoje você foi lembrado pelo seu problema, pelo seu defeito, mas a partir de hoje Deus está agindo em mim para que eu haja de misericórdia em ti. E eu estou dizendo para você, eu estou trazendo restituição para a tua vida, Mefibosete. Talvez você não entendeu ainda, levante as tuas mãos, eu quero ser profeta de Deus para você. Eu estou dizendo que não importa o que te fez parar, aonde você está habitando, eu estou dizendo para você que Jesus está aqui hoje, agindo de misericórdia e dizendo: aonde você estiver, eu vou te levantar, eu vou te pegar e eu vou trazer restituição para a tua vida novamente. Aí eu olho para esse coxo, e da mesma forma Deus vai agir de misericórdia para este homem. E a Bíblia vai dizer então que ele era alguém que estava impossibilitado de se deslocar sozinho. Ele precisava de ajuda de outras pessoas que pegassem ele e levassem para algum lugar. E a Bíblia vai dizer então agora que ele ouve a história desse tanque. Ele ouve o que acontecia naquele tanque. E quando ele ouve o que acontecia naquele tanque, aquele homem, ele coloca o desejo em seu coração e diz assim: eu preciso chegar lá naquele tanque, eu preciso chegar naquele lugar, porque diz que lá no tanque de Betesda, que em hebraico significa casa de graça, casa de misericórdia, lá diz que um anjo uma vez por ano movimenta aquelas águas, e o primeiro que desce naquele lugar, ele é curado de toda enfermidade. Diz que todo aquele que chega naquele tanque e ali fica esperando o movimento das águas, quando acontece o movimento, ele desce e ele é curado das suas enfermidades. Eu preciso ir até esse tanque. Ele coloca isso em seu coração, esse desejo de ter que ir até a fonte do milagre, porque a fama daquele tanque era grande, os milagres que aconteciam ali era grande, as curas que aconteciam ali era grande. Só que eu quero dizer para você que aquilo que acontecia ali era apenas uma vez por ano. O que acontecia ali era uma vez por ano.
Mas mesmo assim ele colocou em seu coração e disse: eu preciso ir, eu preciso chegar até aquele lugar, eu preciso ir a essa fonte de milagre, eu preciso chegar até a fonte, até o tanque de Betesda, a casa de misericórdia. Só que se nós olhássemos a esse contexto do nome, a casa de misericórdia, mas por tantos enfermos que estavam ali e as curas acontecerem uma vez por ano, poderíamos falar como os historiadores falam, casa de miséria. Por quê? Porque a casa de misericórdia não acontece uma vez por ano, mas acontece todos os dias do ano. E a Bíblia vai dizer então que aquele homem, ele já estava cansado, ele já não aguentava mais a dor, ele já não aguentava mais o sofrimento, ele já não aguentava mais a situação que ele estava vivendo. E quando nós não aguentamos mais a situação que estamos enfrentando, quando nós já estamos esgotados e não aguentamos mais a dor, nós começamos a recorrer a algumas situações, alguns lugares que falam: não, vai lá que resolve, não, vai lá que vai dar jeito. E muitas pessoas começam a recorrer, pensando: não, eu vou lá porque resolve, eu vou lá porque vai dar jeito. Assim foi com esse homem também. E esse era o motivo que aquele lugar estava cheio de pessoas doentes, porque todos pensaram: não, foi um lá e foi curado, eu vou lá, ainda que demore um ano, mas eu vou lá e vou persistir, eu vou perseverar, eu vou lá, eu vou ficar lá, porque eu sei que eu vou ser curado. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite: Deus vai te conduzir a alguns lugares que você vai olhar e vai dizer: está demorando muito, Jesus. Deus vai te conduzir a alguns lugares que você vai olhar e vai dizer: será que vai acontecer, Pai? Deus vai te conduzir a alguns lugares que você vai olhar e vai falar: será que estou no lugar certo? Deus vai te conduzir a alguns lugares que você vai olhar e vai dizer: será que é aqui mesmo? Eu estou aqui para dizer para você: fica onde Deus te colocou, fica onde Deus te enviou. Deus está dizendo para você: fica aí, porque o céu projetou o teu milagre, o céu já projetou algo para você, ainda que os teus olhos não possam ver aquilo que o céu projetou. Deus está dizendo: fica, porque aquilo que você espera está ao teu encontro, está vindo ao teu encontro nessa noite. Aquele homem não aguentava mais a dor, não aguentava mais o sofrimento. E às vezes eu ficava me perguntando por quê que às vezes a Bíblia vai relatar a dor e não fala o nome das pessoas, só fala da dor, só fala do problema. E hoje eu entendi algo. Hoje eu entendi o porquê que a Bíblia às vezes só relata a enfermidade, fulano com tal enfermidade, ciclano com tal dor, fulano com isso e com aquilo. É porque algo que é para a tua felicidade, algo que te faz feliz e te faz bem, você não conta os dias, você passa e está tudo bem. Mas quando é dor, é sofrimento, você começa a contar os dias e dizer: já foram 2 dias, eu não aguento mais. Já foram 3 dias, não estou aguentando mais. Já foram 7 dias, não estou aguentando mais. Já foram 10 dias, não estou aguentando mais. E tem pessoas que no 7º já falam: não aguento mais, vou recorrer ao fonte do milagre. Tem pessoas que no 10º falam: não estou aguentando mais, vou recorrer à fonte do milagre. Esse homem precisou de 38 anos para recorrer à fonte do milagre, para ele olhar e dizer: não aguento mais. Talvez você está aqui,
E você já está sofrendo há 1, há 2, há 3, há 4, há 5 anos. E eu estou aqui para perguntar para você: até quando você vai esperar esse sofrimento? Vai suportar esse sofrimento? Até quando você vai suportar esse sofrimento? Até quando você vai suportar isso? E eu falo isso por quê? Porque você não está diante de um tanque de Betesda, que o milagre acontece uma vez por ano. Você está diante daquele que manifesta misericórdia todos os dias. Você está diante da fonte que jorra água viva. Você está diante daquele que atende a tua oração, o teu chamado, o teu pedido de socorro. E Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ele está dizendo: hoje é o dia de você se levantar. Sai desse sofrimento hoje, sai dessa situação hoje, sai dessa circunstância que te faz chorar hoje. Toma um posicionamento na tua vida hoje. Vai, levanta, sai dessa situação hoje, porque eu quero te trazer felicidade.